Boa tarde para todo mundo que já está por aí. Hoje eu tenho live Artistas na Pandemia com a Lilian Guerra. Lembrando que essa live fica salva lá no meu canal no YouTube, Thaís Barbeiro Shine. Fica salva no meu Spotify também. Oi Lilian, Lilian tá entrando agora. Já vou chamar ela aqui para live. Tá fazendo live, eu acho que no Instagram, já fez no YouTube, em outras coisas. E aí vai ser muito legal esse papo de hoje, porque ela vai contar um pouco de tudo que ela tá fazendo. A Lilian é atriz, produz peças de teatro, faz um monte de coisa. E aí, Lilian, como está? Boa tarde, linda. Obrigada, obrigada. Você também. Você tá me ouvindo Vocês estão me bem? ouvindo bem? Sim, As duas ao mesmo tempo. Estou sim, estou ouvindo muito super bom. bem. Obrigada por ter aceitado o Então vamos convite lá. da minha live. A ideia dessa série é terem pessoas muito diferentes. A história é artistas na pandemia, porque entender o que cada um está fazendo nessa fase maluca que a gente está vivendo, que a gente já viveu e ainda está vivendo, já está passando por isso tudo. Uma fase, acho que agora é o pior momento, que nunca se viu um momento tão difícil nesse país. Tá Um duro. dia emblemático, né? É. Um dia bem emblemático, E mas aí? a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Vamos para Exatamente. cima, amiga. Lilian, queria começar essa live contando para os meus seguidores, o pessoal que segue o meu canal no YouTube, que essa live vai para lá também, meu Spotify, meu podcast e aqui o meu Instagram. Quem é você? Para quem não te conhece, queria que você falasse quem é você. Então se apresenta para o pessoal, Lilian. Então, eu sou Lilian Guerra, sou atriz, diretora, pesquisadora de teatro. A minha linguagem, né, eleita é o teatro de animação. Dentro do teatro de animação ou de formas animadas, como querem alguns, a minha pesquisa mais aprofundada recentemente é o teatro de objetos. Eu estreiei um espetáculo em 2019. Em 2020, eu fui curadora de uma mostra de teatro de objetos lá na SP Escola de Arte, de Teatro, que foi interrompida por causa da pandemia, faz exatamente um ano que a gente tentou essa mostra, mas aí começou a necessidade do distanciamento social e ela foi cancelada. E agora, graças ao Aldir Blanc, um trabalho que eu já vinha desenvolvendo com o ator João Bresser, do grupo Calendoscópio, foi contemplado num desses editais, né, emergenciais, Aldir Blanc, e nós retomamos o projeto, que desde 2018 a gente vinha trabalhando nele, e agora ele vai ser apresentado de forma online, dependendo das condições sanitárias, evidentemente, do estado de emergência aí que a gente está vivendo, mas se tudo der certo, no final de abril a gente vai estar colocando no ar o espetáculo Do Jeito Certo, um ato sobre o amor, que a direção é minha e a atuação é do João e a dramaturgia do Renato Mendes. Que legal, Lilian, que legal. Então, E estou na estrada faz um tempão, sim, viu? conta mais da tua história, né, como atriz, diretora, como que você se interessou para trabalhar com essa parte de animação no teatro, teatro animado, como você mesma disse. Qual foi o percurso que você fez para você chegar aonde você está agora, assim, nesse lugar que você está artístico? Eu sempre tive uma grande paixão pelo teatro, mas eu nunca via ele como um ofício, uma profissão, né? E aí, como ele se tornou um grande meio meu de expressão, né, dentro ainda do teatro amador, do teatro popular, uma coisa ainda bem não profissional, né, não aprofundada. Eu fiz a faculdade de arte, né, com especialização em artes cênicas, e já trabalhava no ensino informal e formal com os alunos do teatro. E aí me caiu na mão um texto que eu gostei muito, um livro, na verdade, do Paulo Leminski, Guerra Dentro da Gente, que foi um livro que ele escreveu, o único livro que ele escreveu para crianças, que foi para a filha dele, a Estrela. Eu me encantei pela história e pensei, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que montar esse espetáculo, eu tenho que falar isso para as pessoas. Era a década de 90, e aí eu consultei alguns colegas que trabalhavam, e uma dessas pessoas indicadas, eu achei que o boneco podia ser
um instrumento muito interessante de eu conhecer, né, de me aprofundar, até para viabilizar o projeto. A gente sempre começa assim, achando que o teatro de bonecos é uma possibilidade, né? E aí eu conheci a Magda Crudelli, e através de outros amigos, a Kelly Horace, e a gente decidiu montar o Guerra Dentro da Gente através da linguagem de bonecos. E aí, assim, é um vício. Depois que você entra nessa linguagem, qualquer técnica dentro do teatro de formas animadas, da máscara ao objeto, ele te dá tantas possibilidades que aí você fica meio viciado, né? Que legal. E aí a gente montou com o Teatro de Lua. Depois nós formamos um grupo, o Trecos e Cacarecos, o Núcleo Trecos e Cacarecos, do qual eu e a Kelly Horace acabamos ficando por 25 anos juntas, né? E nesse mesmo grupo, a gente também, movidas por uma paixão por um livro, o livro sempre que nos move, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Maravilhoso, amo esse livro. Tenho ele aqui, mas não está fácil de pegar, queria até mostrar para vocês. É o de cabeceira, né? E aí a gente também se encantou, fizemos uma oficina com o pessoal do Grupo Sobrevento, muito bacana, um dos nossos com quem a gente trocava isso, né? Foi um dos nossos mestres, e apresentamos um projeto para Sandra Vargas, que nos apresentou o Teatro de Objetos. Aí foi outra revolução, porque além do boneco que a gente sempre trabalhou, né? Principalmente o Luva, né? O fantoche, que as pessoas costumam chamar, o Teatro de Objetos abriu um leque ainda maior de possibilidades, porque ele não é uma técnica, ele é uma linguagem. E essa linguagem, ela tem o objeto na sua concepção de funcionalidade, né? E na sua concepção de simbologia e conceito, né? Então, o Teatro de Objetos, ele empresta muito do ready-made, dos dadaístas, do Duchamp, né? Então, a gente entra num outro universo que é tão maravilhoso quanto, né? E que te dá inúmeras possibilidades. A gente olha para os objetos e fala assim, nossa, eu posso contar qualquer história com eu e os objetos em cena. Que legal, é verdade. O que viabiliza muitos projetos. Verdade. O que viabiliza muitos projetos, né? Muito legal. Você pode contar de Shakespeare a, sei lá, uma ficção científica com os objetos. Né? O que você teria de dica para dar, esquecendo um pouco a pandemia, que a gente está nesse universo atual, né? A gente vai falar um pouquinho dela na sequência. O que você teria de dica para dar para quem quer agora aproveitar esse momento, estudar um pouco mais, assistir algum vídeo, ler algum livro sobre teatro de bonecos, teatro de animação, teatro de objetos, para que a pessoa consiga aprender um pouco mais sobre esses assuntos? Ou algum tipo de curso, algum tipo de formação, que caminho a pessoa faz quando quer se interessar um pouco mais por esse tipo de teatro específico? Eu acho que essa pergunta é bem oportuna, Thaís, porque a gente não pode esquecer que o teatro, ele, a partir da década de 60, 70, né, principalmente com a formação e a fundação de universidades com cursos específicos de artes cênicas, ele saiu do amador, e não é amador, não é um mal feito, o teatro brasileiro amador sempre foi muito de uma qualidade muito grande, né? Os nossos grandes atores e atrizes saíram de teatros e grupos assim. Então, o amador no Brasil não quer dizer de péssima qualidade, ele significa viabilidade. Eu comecei no teatro amador também como atriz, mas não de bonecos. Só teatro amador foi a minha base em Santos quando era criança. Depois foi me tornando profissional. Cidade maravilhosa, né? Cidade da Pagu, dos grupos que ela montou lá, as primeiras encenações do Arrabal e do Ionesco, do Teatro Absurdo, foram conduzidos por ela e os atores dos grupos amadores de lá. Então, para você ver que peso que tem o teatro, sem falar do União e Olho Vivo, e, nossa, se eu falar que uma lista é enorme. Mas, enfim, então o teatro se profissionalizou. Então, quando os alunos vinham para mim e falavam assim, professora, o que eu faço para fazer teatro? Eu falei, você vai fazer ou um técnico ou a universidade. Eu aconselho a universidade,
né? Você pode até fazer o técnico, mas depois você faça a universidade. Porque é lá que as grandes pesquisas, os grandes pensadores, as grandes ferramentas que instrumentalizam o ator serão apresentados. E a gente teve aqui em São Paulo a nossa querida Ana Maria Amaral, que fez aniversário há pouco tempo, né? Muito homenageada pela rede brasileira de bonequeiras, né? Ela foi uma pioneira na USP instituir realmente uma cadeira, a trabalhar o teatro de animação dentro das universidades. E isso, é lógico, ampliou muito a qualidade dos profissionais que vão saindo. Lógico que existem aqueles profissionais formados na lida, né? A minha geração a minha geração de grupos, né, de teatro de animação, ela foi formada muito em troca com os colegas. A gente ia nos cursos, eu mesma participei de cursos, né, do Sobrevento, o Sobrevento participava de outros cursos, foi o Felipe Gentili, num curso que ele deu no Peru, e eles foram para lá, que conheceram o teatro de objetos, enfim. Eram esses cursos e oficinas que nos proporcionava conhecer o que de mais de ponta estava sendo feito e pesquisado pelos artistas. Mas, enfim, eu acho que tem que ir à busca né? A gente tem, graças às universidades, a gente tem muito material. Por exemplo, onde você vai buscar, vai conseguir muitas outras fontes, é a Moi Moi, que é a revista lá da UDESC, que é disponibilizada, só você procurar o Moi Moi, a UDESC disponibiliza tudo em PDF, todos os volumes, então ali já vai te dar um universo de possibilidades de estudo, e eu acho que é ficar atento, porque tem vários colegas fazendo live, fazendo apresentações, né? O pessoal do Morpheus, com Berenice, que foi, inclusive, acho que contemplado com prêmio, teve uma recente apresentação. Então, é ficar muito atento. Eu mesma dei um curso, eu fiz uma provocação para um pessoal que muito próximo a mim, lá em Pindamonhangaba. Que legal. E tem uma coisa bacana, tem uma coisa ruim na pandemia, mas tem uma coisa bacana. Eu mesma participei de um festival internacional, agora no final de 2020, no Equador, com o meu espetáculo de teatro de objetos, o Museu das Pequenas Coisas, e vi espetáculos de Cuba, vi espetáculos da Colômbia, vi espetáculos do Equador, vi espetáculos mais do próprio Brasil, pessoal do Sul, lá de Curitiba, e a gente assistiu os espetáculos, né? E mais legal, aí a gente tinha uma conversa e cada um num lugar. E recentemente eles fizeram uma oficina de vários lugares, inclusive dos Estados Unidos e da Europa, onde eles faziam cada ator, cada intérprete, estava no seu país de origem, no quintal da sua casa ou na sua casa, eles faziam a performance ao vivo, essa performance ia para um streaming lá na Florença, que era na Itália, que era a pessoa que estava responsável, e ela fazia as intervenções de transições, de trabalho de composição de vídeo, lá e a gente via ao vivo isso. Muito legal. Eu fiquei maravilhada, eu falei, nossa, que arraso! Então, eu acho que tem isso também, essas possibilidades. Cara, a gente se adaptou na pandemia, não tinha como não muito ser rápido. assim. E essa adaptação, assim, não é pra gente se acostumar com isso, não é pra se acostumar com o número de mortos, não é pra se acostumar com essa situação toda. É pra gente lutar pelos nossos direitos de tomar vacina, de ter vacina para todo mundo, de ter sustento para todo mundo. Porém, é para se adaptar, sim, um pouquinho nessa parte da tecnologia, porque ela viabiliza essa integração mundial e é fato isso, né? As lives, o ensino, tem uma forma muito mais democratizada. Você vai no YouTube hoje, tem um boom de informações para você assistir sobre qualquer assunto. Eu fico muito orgulhosa de hoje poder estar fazendo essa live com você, por exemplo. Você falou que era a sua primeira live no Instagram, é isso? Que você nunca fez no Insta? Você fez em outros lugares? É a segunda. Então é muito legal, porque você tem uma gama de conhecimentos incríveis para passar, uma gama de sabedoria muito importante, que muita gente tem que ter acesso a tudo isso que você tem para dizer, essas histórias que você tem para contar, porque são experiências de vida, são
são muito importantes para aqueles que estão começando ou que se interessam por essa área, que é uma área muito específica. E é muito legal de ter você aqui hoje para passar isso tudo para todo mundo. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu é que fico feliz, né? Porque eu sou de uma geração de bonequeiros, de pesquisadores de teatro de animação, que a gente brinca quando a gente se encontra, mais ou menos todo mundo tem a mesma idade, né? Que a gente xerocava, vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas a gente xerocava os textos, a gente tinha que ir lá na USP, na biblioteca, ou na Mário de Andrade, que tem um bom acervo, estudar. Eu li material em espanhol, porque não tinha material em português. Então, a gente tinha que colar na Ana Maria, lá como aluna especial, na Maria Amaral. A gente tinha que ir atrás, a gente tinha que procurar um mestre, né? E é ainda um caminho, né? Procurar esse mestre e pesquisar junto com ele. E, de maneira alguma, eu acho que isso desmerece ou tira o mérito de qualquer outro brinquedo ou folguedo que envolva bonecos, como os mamulengos no Nordeste, não tira o mérito. Se eu puder e tiver uma oportunidade de estudar com o mestre destes, evidentemente que eu faria isso, farei isso, né? Porque eles são importantíssimos, eles guardam uma memória da forma como se dá a língua, muito importante. O que eu estou falando é que, assim, o teatro, como qualquer outra arte e ciência, ela é movida pelas perguntas, né? Você tem que estar sempre perguntando a linguagem. O que essa linguagem pode oferecer a mais? Eu dei, em 2020, em janeiro, eu dei uma oficina na SP, a escola de teatro, para um grupo sobre teatro de objetos, né? Então, eu comentava com eles assim, agora tá fácil, né? Eu pego aqui no YouTube, ponho para vocês entendem o espetáculo, né? Eu não preciso ficar narrando o espetáculo, a gente vai lá e vê o teaser do grupo, como ele trabalha. Inclusive, no YouTube, você tem espetáculos emblemáticos que estruturaram essa pesquisa de linguagem, né? Como Pequenos Suicídios. Eu falo, agora tá fácil, eu venho aqui, conecto aqui o meu pendrive, os links que eu tenho, e vocês assistem aqui comigo. Não era assim, a gente tinha que vir, a Sandra nos propôs, inclusive, essa linguagem para o nosso primeiro espetáculo com o teatro de objetos e mulheres, nos contando a experiência dela ao assistir um espetáculo lá na Europa, num festival. Então, ela ia contando, narrando, olha aí, o ator fez isso, isso. E é através do olhar dela e da experiência dela que a gente aprende. E ela, claro, como diretora, nos ensinando como era a visão em cima do que era o teatro de objetos. Mas é isso que eu estou falando. O artista, ele nunca para na sua pesquisa. Ele está sempre procurando ferramentas. Esse pessoal de Pindamonhangaba, para quem eu fiz a provocação, eu trouxe o teatro de objetos como uma ferramenta a mais, para que elas pensassem sobre este momento, que elas vão ter que trazer para o vídeo, e como esses objetos podiam estimular as memórias afetivas delas e até a criação, para que elas pudessem apresentar um material interessante, um material que pudesse falar o coração delas. Porque o vídeo, você não tem um encontro. Então, você precisa ir muito mais além, porque no teatro você tem um encontro, né? No teatro você tem uma experiência da presença, né? De estar ali, de viver a respiração do ator, a energia que é trocada com o público, com a plateia, tem isso, né? E quando não tem a presença, não tem o encontro. A gente tem agora o teatro online, que acho que a gente pode dar o nome de teatro, é outra coisa, é teatro online, é uma outra variante, que é muito legal também. Mas é outra coisa, eu acho que falta aquela presença quando você faz com a cena viva, né? Mas também foi uma forma de se adaptar na pandemia, que a gente teve para sobreviver e criar uma outra linguagem ainda. Não que o teatro vá deixar de existir, né? Não, mas o teatro, ele é super... eu não vou dizer adaptável, porque eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que ele aprende muito rápido. Sim. Porque na história, se a gente coloca em perspectiva, né? Se você pensar do teatro grego, para o teatro que foi quase que dizimado, né, no período de transição para o feudalismo, ele ressurge ali, como diziam meus professores da faculdade, ele ressurge de forma cristã, né,
sagrada e vai para o pagão, né? Porque eram as grandes estações, que seria agora, né? No período de quaresma, que você iria lá para a praça agora e veria lá todo o percurso da Via Sacra. Então, a Via Sacra surge nesse momento das encenações, as encenações de São Francisco no Natal, que é o presépio, que era um presépio primeiro todo ao vivo, com pessoas, depois vai passando por... Os próprios jesuítas catequizaram muito, infelizmente, as nações indígenas que aqui foram invadidas, né, pelo teatro. Então, o teatro ele tem essa capacidade. Depois ele foi para a sala, né, ele foi para a sala de espetáculo. Depois, Wagner descobre, através da ópera, que ele podia apagar as luzes, para todo mundo só olhar para as luzes do palco. Então, depois ele vai para a rua, de novo, de um outro formato. Ele começa a criar cenários muito diferentes do não realista. Quando entra o cinema, o teatro vai se apropriando disso também. E se você reparar o começo da pandemia, eu estou fazendo essa pesquisa, você vai olhando os espetáculos dentro de casa, depois os espetáculos que já são filmados já com recurso de estar num ambiente mais propício, com a iluminação, você vê como a gente aprende rápido. Sim, gente, olha a diferença da qualidade. Foi se tornando algo meio híbrido, né? Juntando um pouco do universo audiovisual com o teatro, porque a gente teve que ter uma adaptação com o audiovisual. Não tem como, porque a comunicação é diferente, senão a pessoa não vai assistir aquilo ao vivo, vai lá pro Netflix, assistir uma série que está pronta, super bem feita com audiovisual, né? Vai lá ver a Amazon Prime. Aliás, assista a minha série na Amazon Prime, a todo vapor. Fica aí a dica. Qual ela? Todo vapor tá na Amazon Prime, eu faço a Capitu. Mas é isso, né? O teatro online, ele é diferente. Tem gente que se adaptou a isso, tem gente que não se adaptou a assistir. Mas cada peça é uma peça, as pessoas elas vão mudando e tentando deixar essa mescla com o audiovisual para ficar cada vez uma linguagem diferente de experimentação. E eu acho que teatro não acaba nunca, porque imagina quantos anos existe e passou por tantas pestes, guerras, diversas situações que eram muito mais complexas que assim, hoje está muito complexo, mas a gente tem internet, a gente pode fazer call de vídeo com as pessoas que a gente ama para matar saudade, a gente tem informação tempo inteiro por televisão, por internet, tá tudo ali na mídia, até coisa demais, né? Inclusive as fake news que desinformam. Assim, o mal do século hoje é as fake news e excesso de informação, essa turbulência na mente digital que você não consegue focar o que é informação séria, o que não é. E isso é um problema sério. Agora, você imagina que o teatro sobreviveu a muita coisa e outras épocas que eram muito mais difíceis do que as épocas atuais. A época de hoje tá muito difícil, tem muita gente morrendo, um número absurdo. Mas existiram outras épocas que a gente não tinha a possibilidade de fazer uma vacina em um ano e meio e colocar na população. Era muito pior. E aí, se você fala, nossa, o teatro vai acabar, acabou tudo. De alguma forma o teatro voltou, e quando volta ainda muito mais forte, muito mais presente, porque as pessoas precisam dessa interação, as pessoas precisam dessa energia, as pessoas precisam dessa presença. E tem uma mágica que acontece no teatro, que é só no teatro, que é muito louca, né? Senão, é a mesma coisa da mágica do cinema. Encontro, né? A mágica do cinema também, você fala, o cinema, a sala de cinema vai acabar. Não vai ter uma mágica de ir ao cinema, que não adianta você ver o mesmo filme no streaming. Não vai ser a mesma experiência. É uma experiência que você tem, né? Então isso não vai acabar. A gente vai se adaptando e vai ficando mais maleável para outros formatos. E uma hora tudo volta e tudo vai passar. É isso. Eu acho que tem uma coisa do encontro, né? Nós, sapiens, a gente evoluiu para o que a gente evoluiu, a gente conseguiu sobreviver mais do que os neandertais, porque a gente tinha duas características básicas. A gente sabia cooperar um com o outro e a gente sabia ficcionar, imaginar. Porque os neandertais, segundo o que é aceito hoje, né, pelos grandes especialistas em história, arqueologia, gente séria, né? Não achismo, gente que pesquisou, né, foi atrás e tal. Então, o que é mais aceito hoje é que os neandertais, eles tinham uma capacidade física muito maior do que os sapiens.
Porém, eles não tinham esta capacidade de colaboração, de coletividade, de ficcionar. Os sapiens conseguiam negociar, conseguiam contar suas histórias e preservar essas histórias. Os sapiens conseguiam dizer, vamos erguer estas pedras aqui para os nossos antepassados, e a comunidade toda se organizava e erguia aquelas pedras, usando a tecnologia que era à disposição. Então, a gente percebe que esse é o nosso trunfo. Não adianta a gente querer ir para esse individualismo, achar que resolvendo o seu tá resolvido, porque o que nos diferenciou, o que nos fez chegar na civilização que temos hoje, foi justamente o contrário. Então, o natural não é essa individualidade. O natural, e se a gente pensar, isso está sendo construído há 500 anos. O resto todinho, os 10, 70 mil, não sei quantos mil anos, não tenho a data precisa, de presença de sapiens no mundo, é a colaboração. Mais ou menos, mas é ela. Então, a gente, agora que estamos antinaturais, não é antes. Se você chegar numa aldeia de qualquer nação indígena, seja ela brasileira, seja ela de qualquer outro lugar do mundo, o primeiro fator que faz com que aquelas pessoas sobrevivam às investidas, né, da colonização, é essa capacidade de se agregarem e se firmarem enquanto cultura. Então, eles têm muito a nos ensinar. A gente tem que sentar com muita humildade e ouvi-los, porque eles têm como nos ensinar como é sobreviver a isso tudo. Né? E o teatro, eles são extremamente ritualistas. Né? Eles tudo torna-se um grande ritual, que tem a dança, que tem a música, que tem a teatralização, né? E se você tiver humildade de assistir e ver aquilo, você vai ver beleza estética. Eu vi uma vez uma declaração da Marlu Miranda que eu achei bárbara. Perguntaram para ela por que ela estava nesse movimento de gravar músicas indígenas, que não é das nações indígenas, não é tal qual ela se dá na aldeia, mas ela fez uma aproximação. E ela disse uma coisa linda, ela falou, porque eu tenho um grande prazer estético de fazê-las e ouvi-las, porque me agrada esteticamente. Então, é isso. O jeito estético de viver do índio é lindo. E é isso que nos incomoda, às vezes, do índio. Eu vou falar o índio porque eu não sei o nome de todas as nações indígenas que são maravilhosas, né? Tupi, Guarajaras, Paraná, Krenak, enfim, são milhões de nações, um monte, né? As que conseguiram sobreviver, nações que nós temos o privilégio de ter no nosso território e que deveríamos cuidar com muito mais carinho. E a mesma coisa a comunidade escravizada que veio, de africanas que é escravizada e que veio para o Brasil. Eles tiveram que se organizar em pequenos núcleos, vencer a coisa da vida amargurada que viviam, vencer aquilo e estabelecer redes de comunicação, de apoio. E isso é maravilhoso. Isso e mantê-las, né, viva através dos seus ritos, dos seus contos, dá uma mesclada ali, né? O hibridismo no Brasil e mestiçagem, a gente conhece muito, né? Então, acho que o teatro, a palavra de ordem do século XXI para o teatro, e acho que para a maioria das artes, é o hibridismo. E por que não assumi-lo? Assumi-lo com o nosso... Vamos ver como é que é isso, né? E vamos entender como é que faz isso. Claro, espero que por um curto, breve período, que possamos voltar às salas, que possamos nos encontrar, que possamos ver o ator. A coisa mais legal, e você é atriz, você sabe disso, né? A coisa mais legal que quando você está em cena é quando você consegue respirar junto com a plateia. Ou quando você percebe que o seu tempo dramático, a sua respiração segurou a da plateia. Sim. Esse é o momento que eu falo que é o nosso prazer, que você faz aquilo, ele segurou junto, eles e elas seguraram junto com você. Eles estão aguardando o seu próximo passo. Aí não tem para ninguém. Aquilo é um prazer inenarrável. Só quem está em cena entende, né? Exatamente. E quem está assistindo entende. Eu fiquei em cartaz
Ainda tenho 6 ou 8 apresentações para cumprir, eu não lembro se são 6 ou se são 8, Jesus. Acho que são 6 apresentações que eu tenho para cumprir de um projeto que eu tinha aprovado para estrear em março de 2020. Aí esse projeto foi, obviamente, cancelado por causa da pandemia. Novembro, resolveram voltar com os ensaios para fazer presencial, porque tinha um contrato com o teatro, tinha um contrato com o patrocinador, e a gente tinha que cumprir 24 apresentações presenciais. Veio a pandemia, a gente tentou adaptar o projeto, fizemos várias reuniões no Zoom, nosso diretor estava indo morar em Portugal, a assistente de direção foi para a Itália morar para fazer um mestrado, então tipo, a gente já estava vendo que estava ficando desesperadora a coisa, a gente precisava fazer o projeto para finalizar, para cumprir o que a gente precisava, porque cada um ia seguir uma etapa da vida, né? Voltamos em novembro, adaptamos o espetáculo para 2 metros de distância entre cada ator em cena. O palco tinha 6 metros de distância da plateia. Na plateia, um teatro de 600 lugares, o Teatro Novo. A gente tinha 30 na plateia para assistir só. E os atores usavam máscara o tempo inteiro. A gente fez uma máscara especial que dá uma projeção na voz. Fica uma coisa muito diferente, a gente adaptou todo o espetáculo. Era um espetáculo sensorial, matriarcal, lindo, que a gente acabou passando a mesma coisa, a mesma ideia, porém 2 metros de distância entre cada ator em cena. Muito louco, que nenhum dos atores ficou doente, em nenhum momento a gente ensaiou junto todos os dias à noite. Estreamos em janeiro, a gente fez agora, a gente estava em cartaz até agora, que fechou tudo, que não teve jeito mesmo. Tinha esse público, 20, 30 pessoas, porque eram aquelas pessoas que estavam morrendo de saudade de ir ao teatro, que iam, mas, claro, né, e estavam um pouco mais seguras e talvez com máscara, tudo bonitinho, com os protocolos de segurança de teatro. E realmente ficou inviável, óbvio que tinha que fechar tudo mesmo. Acho que tem que fechar ainda mais, porque o negócio está um absurdo agora. E quando puder voltar, a gente ainda tem essas apresentações para cumprir. Espero que tudo já esteja melhor um pouco, até para que você possa ir me assistir de forma presencial quando der. Então, não vejo a hora, menina. O espetáculo tem muitas projeções e a gente termina no final em silêncio. Foi uma opção da direção e faz uma coreografia de uns gestos feitos com as mãos que é muito forte, é muito densa, e a gente termina de costas para o público, olhando para uma projeção específica. Então, o público é convidado a vivenciar e sentir aquilo que a gente está fazendo junto. E fica um silêncio, assim, que a ideia é o silêncio pelos mortos, é o silêncio por tudo que aquele povo passou que está na cena. O espetáculo se chama Eu Me Lembro. E é uma conexão, assim, que acontece. Isso que você falou da respiração, esse final, ele passa isso, não tem como, é um silêncio no breu do escuro do teatro, a gente fazendo aquela coreografia, meio que a gente convida como se a plateia fizesse junto com a gente, todo mundo olhando fixo para o mesmo lugar. É uma experiência. A gente tentou adaptar para o universo online e a gente não conseguiu, porque esse espetáculo foi até difícil de adaptar do jeito que a gente fez, mas ficou bem bom, assim, ficou muito bonito. Eu sou suspeita para falar, mas tá muito bonito mesmo. Chama Eu Me Lembro. Enfim, só para vocês entenderem que essa coisa de experiência no teatro foi bem difícil para mim, foi um marco para minha carreira, porque eu vou lá para os meus filhos um dia, nossa, na pandemia de 2020, 2021, a mamãe ficou em cartaz no teatro de forma presencial usando máscara. E você sabe que quem fez as nossas máscaras foi o Rossi, e ele faleceu de Covid agora, depois que fechou tudo. Mas ele não acompanhou a gente no teatro, né? Ele só fez as máscaras e entregou pra gente. Mas foi muito triste, assim, uma pessoa muito querida. Mas parece um pouco o processo mesmo do João, né? Porque a gente começou e aí a coisa não conseguia patrocínio, tarará, aí veio essa lei. E aí, no primeiro momento, nós imaginamos que íamos ensaiar juntos, tarará, numa sala aberta, tarará. Aí a gente começou a tentar simplificar as coisas, porque a gente já começou a ensaiar em fevereiro, onde já se pronunciava, onde os especialistas já vinham alertando. Aí a gente ficou com medo de alugar uma sala e, de repente, como realmente aconteceu, ter que fechar tudo. E aí a gente começou a testar, a ensaiar pela tela. E, para minha surpresa, começou a ir em cena, é uma bancada com os objetos, então dá bastante
para a gente trabalhar. Com uma E pessoa eu que acho que funciona muito bem. sim, foi isso que nós testamos, e os objetos, né? Todos os objetos que nos ajudam lá. E aí a gente começou a se adaptar muito bem. E aí eu falei para ele, olha, é legal até eu ver por tela, porque aí eu consigo imaginar o que seria interessante falar para a equipe que vai filmar. Olha, aqui você fica atento aqui você que luz é assim. Então a gente também está se adaptando a esse novo jeito de fazer as coisas, né? Essa provocação que eu fiz lá com o pessoal de Pindamonhangaba, de dar uma oficina, um workshop, né, de teatro de objetos. Eu nunca tinha feito isso, e aí eu pedi os objetos, a gente começou a fazer. Rendeu, menina. Eu fiquei besta, assim, porque acabou, era só 3 horas. Eu falei, acho que elas não vão aguentar 3 horas de tela. A gente foi para 3 horas e meia, e aí rendeu o negócio, deu umas coisas lindas. Essa capacidade que a gente tem que apostar, não acostumar, né? Porque a gente quer estar junto, a gente quer trocar, a gente quer estar no contato físico. Mas é para a gente não ficar naquele chororô, né? Para a gente não entrar numa depressão. Com certeza, com certeza. A gente tem que buscar a vida, né? Esse é o nosso propósito, né? É buscar viver e dar qualidade para essa vida. Então, quando a gente fica sensibilizado com tantos de mortos, a gente fica muito solidário às pessoas que tem que esperar aquela portinha abrir e alguém falar, olha, melhorou, não melhorou. E você não está lá com a pessoa, você não pode estar lá. Eu imagino quem fica do outro lado, né? A gente que está sempre acostumado a estar junto com o paciente, né? A se revezar, a fazer aqueles esquemas de famílias e amigos se revezando para estar junto com a pessoa que está doente. Eu imagino que você não estar junto. E eu imagino o emocional dessa equipe de saúde que entende que, além de cuidar do bem-estar do corpo, o psicológico daquele paciente. Olha, a gente está junto. Olha, eu não sou da sua família, mas estou aqui. Né? Recentemente eu tive uma prima que passou pela UTI, e ela nos contou, quando ainda estava viva, que quando ela foi passar para o quarto, ela ainda conseguiu isso, a enfermeira falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai me prometer que você vai fechar os olhos e nós vamos passar aqui, porque ela não queria que as outras pessoas, ela visse o estado dos outros pacientes. Olha que cuidado. Você imagina uma enfermeira falar assim, olha, fecha os olhos, me promete que você vai abrir, nós vamos passar, você vai estar, quando você abrir, você vai estar com a sua família. Olha o cuidado disso, parece algo bobo, mas você imagine só quem vive a loucura, né? Deve ser aquela UTI, as pessoas lá lutando e batalhando, porque é esse cuidado dessa profissional com essa pessoa que está ali. Então, quando a gente fala do estado emocional das equipes de saúde, eu fico pensando assim, nossa, quem cuida deles? Porque às vezes eles não estão voltando para casa, para não correr o risco com a própria família. Então, quem é que está segurando a onda desse... Não é fácil, porque é fácil você dizer assim, olha, não precisa fazer nada que se resolve, mas na hora quem vai dar notícia para a família é o profissional de saúde. Exatamente. É o profissional de saúde que vai falar, não deu. Queria que você passasse ele agora que vai receber a carga. o seu recado final, né? Porque a gente está um pouquinho com o horário. Queria que você desse o seu recado da pandemia para os artistas, para quem você quiser. Coloca a boca no trombone. Eu sempre termino no final da live com o meu convidado dando o recado final. Então, dê o seu recado. Assistam a estreia do Jeito Certo, um ato de amor. Acompanhe aí nas redes sociais do grupo Calendoscópio. A gente vai falar das relações amorosas, não só em tempos de pandemia. A gente vai falar da masculinidade tóxica. E melhor, é um homem se colocando e ouvindo as mulheres. Olha só que curioso, né? E tentando se desconstruir para construir um homem novo. Fiquem em casa se puderem e resistam, porque nós somos maiores em número, em vontade de querer que as pessoas vivam, sejam solidárias e vivam abundância. Então, não a quem quer a morte, ao genocídio, à não vida, porque nós somos mais de 70% querendo a vida, a solidariedade e o encontro. É isso que eu tenho para falar. Excelente recado, Eli. Adorei tua presença.
A Eliane colocou aqui, que Eu que agradeço. pena, tá ótimo. Olha, então fica a dica que eu fiz muitas lives nessa pandemia com artistas incríveis, uma curadoria incrível. Tudo eu tô subindo pro YouTube. Eu fiz uma playlist, o link do meu canal no YouTube tá na minha bio no Instagram, @thaisbarbeiro.shine. Então se inscreve no meu canal, aperta o sininho para você receber as atualizações. E eu fiz uma série. Então esse é o Legal. episódio 28, se eu não me engano, 28 ou 29. E vai até o dia 9 de abril, essa série Artistas na Pandemia. Você pode Olha aí. maratonar, assistir todo mundo na sequência ali, pode até assistir na Legal. velocidade mais rápida, para você pegar esse frescor, essas informações de cada área artística. E foi muito legal a de hoje, que falou especificamente desse teatro de animação, de bonecos e muita coisa, né? A gente falou de muita coisa de teatro, das novas Da linguagens, vida, da né? vida. Isso tudo foi muito legal. Da Fica o vida. convite também para você conhecer a escola nova que eu abri online. Agora, no meio da pandemia, Olha também foi aí. uma forma de adaptação. Eu sou instrutora do The Rose Method, formada desde 2005. E já estou há mais de 20 anos praticando esse método. Então, eu sou professora de meditação, de desenvolvimento pessoal, de reeducação comportamental, de alta performance. Eu tenho um trabalho específico de preparação dos atores com as técnicas do The Rose Method, que chama O Artista e a Intuição, que é um workshop que eu faço dentro da minha escola, da minha plataforma online. Bacana. E essa plataforma você pode acessar tanto no tablet, quanto no celular, quanto no computador. E é muito fácil, tem aulas o dia inteiro, desde as 4 horas da manhã, tem aula até 3:30 da manhã, porque tem professora de Portugal e agora mudou o fuso horário, está começando já 3:30 da manhã. Então você está com insônia, não dormiu bem, já entra lá, faz uma aulinha que você vai ficar melhor. Porque tem aulas só de respiração, meditação em foco, meditação em movimento que trabalha técnicas de força, flexibilidade, tônus muscular, com bastante movimentação corporal. Reprogramação emocional, que você faz deitado, uma coisa mais tranquila. É para todas as idades, só não criança, né? Para adultos. Para qualquer pessoa, é super inclusiva, a plataforma tem aula de todos os tipos, para todos os tipos de pessoas. E a gente tem os workshops que são muito legais, uma grade muito variada de workshops de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Hoje mesmo à noite eu vou ter um sobre administração do estresse, sobre a inteligência emocional, muita coisa rolando na plataforma o dia inteiro. Praticamente de 15 em 15 minutos tem alguma aula começando, são mais de 30 professores diferentes do mundo todo que eu coloquei lá, sábado, domingo, feriado. Você tem acesso a todo esse conteúdo. Eu acabei de fazer 30 dias free para a galera experimentar e agora eu consigo te oferecer 14 dias free. Só entre em contato comigo em inbox que eu te passo todas as informações, como é que funciona. Entre pelo Instagram thaisbarbeiro.shine. E segue minha escola, @therosemethod.shine, que é uma escola voltada para artistas, mas é para todos e todas, para qualquer tipo de pessoa. É isso, gente. Muito obrigada a Bacana, todos os bacana. recados Eu que agradeço. dados. Espero vocês nas minhas próximas lives e assistam no meu canal no Estamos YouTube. aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.